Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Avançando com a leitura das narrativas da história de José do Egito, avançaremos para o tópico José como governador do Egito, em tempos críticos, tempos de ciclos sucessivos de extrema sequidão. Nada de chuva. O período crítico da crise. Já estamos dentro do ciclo de fome extrema e carestia. Nada vingava na terra do Egito. A terra não dava o seu fruto e os animais morriam no deserto. José como governador do Egito, em tempos de crise extrema. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. José, com estoques de alimentos bastante abastecidos, vende alimentos para o povo, para os comerciantes e também para povos estrangeiros, vizinhos à terra do Egito. E essas vendas fazem com que toda a circulação de moeda na economia do Egito flua para o cofre do faraó. O tesouro do faraó fica abastecido de muitas moedas. E um detalhe, estamos falando de uma sociedade de cerca de 3.700 anos para trás em relação a nós. 3.700 anos para trás em relação a nós. A compreensão que a sociedade nessa época tinha sobre o dinheiro e a moeda era de que moeda é moeda, mercadoria, ouro. Isso é muito importante. Estamos interpretando um tempo em que a compreensão sobre o dinheiro e sobre a moeda era a compreensão de que moeda é moeda, mercadoria, ouro. E o ouro sabemos que é um bem muito escasso. Repetirei. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer, só porque o nosso dinheiro acabou. O dinheiro que estava em circulação fluiu e migrou para o cofre do faraó. E a compreensão da moeda e do dinheiro da época, dessa época de José do Egito, era a compreensão do padrão ouro, moeda, mercadoria, ouro, ou moeda, mercadoria, prata. A prata e o ouro são escassos e o dinheiro precisa ser relativamente abundante. Daí a gente percebe que a compreensão da economia monetária baseada no padrão ouro leva à falência da economia, da sociedade. E é o que aconteceu. A sociedade do Egito entrou em falência. Vejam, José respondeu: o povo está suplicando por alimentos e não tem mais dinheiro em circulação na economia do Egito. O povo suplicando a José, ao grão-vizir da economia do Egito: o nosso dinheiro acabou e estamos morrendo de fome. A fome é extrema. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei o seu gado por mantimentos.
Acabaram-se as moedas na circulação econômica da economia do Egito, então José começou a aceitar os bens de produção dos egípcios. Então os egípcios começaram a transformar os seus animais, que eram bens de produção, bens de capital, diríamos hoje, instrumentos de trabalho, mercadorias, e agora passam a funcionarem como moeda. José aceita como pagamento os bens de produção dos egípcios, os bens de produção dos egípcios, padrão ouro. Essa é a compreensão do padrão monetário ouro. Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu o trocarei por mantimentos. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte, o ano passou, e no ano seguinte, foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus, são propriedades do faraó. Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer, não deixe a gente morrer de fome. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, e também dê-nos sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto, terra arrasada. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, do faraó. Todas as propriedades migraram para o patrimônio do faraó. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes, classe social privilegiada, concessões de isenção, concessão de isenções, privilégios aos sacerdotes, isenções, abonamentos. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos. O faraó subsidiava os sacerdotes, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, do faraó, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Concessão de privilégio e isenção aos sacerdotes, classe social privilegiada, classe religiosa, classe sacerdotal, classe privilegiada, classe sacerdotal. Estamos interpretando uma sociedade de 3.700 anos para trás em relação a nós.
Tempo do mundo antigo, outra antropologia, outra cultura, mas a mesma compreensão sobre a moeda e sobre o dinheiro, por exemplo, se compararmos com a sociedade do século XIX. Passa-se 3.600 anos, saímos do tempo de José do Egito e viajamos para o século XIX e a compreensão da sociedade sobre a moeda e sobre o dinheiro é a mesma. Padrão monetário ouro. O dinheiro com lastro em reservas de ouro. O século XX rompe com esse entendimento. É o que conversaremos mais para frente um pouco. É isso aí, moçada da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor, Deus é perdão e Deus é sabedoria e discernimento. Que Deus nos abençoe. Amém.